Olá, família da fé. Estamos aqui para mais um devocional da Igreja Nova Vida de Bangu. Eu queria falar com você a respeito de um episódio muito conhecido no Antigo Testamento, onde Elias desafia os profetas de Baal e nesse desafio eles ofereceriam cada um sacrifício ao seu Deus, e aquele Deus que respondesse com fogo, esse era Deus de verdade. A gente pode encontrar esse relato lá no capítulo 18 do primeiro livro dos reis de Israel, do versículo 20 até o versículo 40. E Elias propôs isso porque Acabe, que era rei de Israel, ele se casou com Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, provavelmente por um interesse comercial, né, para unir esses reinos. E isso indica que Acabe fez pouco caso da lei do Senhor, porque a lei do Senhor proibia o casamento dos hebreus com os demais povos, né, com mulheres dos outros povos. Exatamente porque quando a pessoa nascia num povo, isso praticamente definia a qual Deus ela serviria, né, por conta de toda uma cultura, né, toda uma crença que estava estabelecida naquele povo. Não era diferente com Jezabel, porque os sidônios adoravam a Baal. Então, quando Jezabel casou com Acabe, ela manipulou ao ponto de Acabe construir um templo para Baal em Samaria. Dentro desse templo, ele edificou um altar a Baal, onde ele mesmo prestava culto a Baal, né? E não só isso, mas ele construiu também um poste ídolo, que também tinha 400 profetas. Ou seja, a nação de Israel, que antes era monoteísta, né, cria em um só Deus, estava começando a enveredar pelo caminho do politeísmo, onde não se deixava de adorar a Jeová como Deus de Israel, mas se permitia a adoração a outros deuses, como Baal, Azerá, postes ídolos e tudo mais, né? E o que Elias não aceitava era justamente isso, essa tolerância à adoração a outros deuses. E quando a gente olha, a gente percebe que Acabe muito provavelmente fez isso por um interesse comercial, né? Talvez por negociar os grãos que Israel produzia, ou por conquistar terras com o apoio do exército dos sidônios. A gente não sabe ao certo, mas a verdade é que quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa prestar atenção se não estamos caindo no mesmo erro. Porque a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela precisa estar em primeiro lugar na nossa vida e nada pode ser posto acima dela, né? Quando você pensa, eu preciso dar um conforto para minha família, e nisso você faz um gato de luz, um gato de água, um gato de internet, um gato de TV a cabo, para que você consiga pagar, você está colocando essas coisas acima da lei do Senhor. E está caindo exatamente no mesmo erro de Acabe, né? A gente, às vezes, olha e critica muito o personagem bíblico quando a gente olha, mas a gente precisa entender que isso é para que tiremos lições para aplicarmos na nossa própria vida, né? Então, quando a gente olha para a nação brasileira hoje, a gente vê tanta corrupção, tanta notícia de corrupção. Eu lembro que os políticos eles saem do meio do povo. Então, os políticos são corruptos porque o povo, de uma forma geral, é corrupto, cada um na sua proporção, na sua medida, né? Então, que a gente possa ter uma atitude no nosso coração, uma decisão no nosso coração de não nos corrompermos com esse mundo e com as coisas desse mundo. Quando você continua lendo o texto, você vê aqui no versículo 31, dizendo assim: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E na parte A do versículo 32 diz assim: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. O número 12, na numerologia bíblica, ele representa o povo de Deus. Você vê aqui no Antigo Testamento, eram 12 tribos, né, da nação de Israel.
E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente também vê que Jesus escolheu para iniciar a igreja 12 discípulos que se tornaram os 12 apóstolos, né? Então você vê que a totalidade do povo de Deus ela é representada pelo número 12. E Elias escolhe exatamente 12 pedras para edificar o altar, para reformar, reparar o altar do Senhor que estava destruído, que estava em ruínas. Então eu digo para você, se o Brasil hoje está em ruínas, espiritualmente falando, a reconstrução do altar começa por levantarmos essas pedras que somos nós, povo de Deus. Pedro fala em uma de suas cartas que nós somos pedras e que juntos nós edificamos uma casa espiritual para que Deus habite. Então, nós somos as pedras da reconstrução do altar. E a gente, para isso, precisa colocar isso como uma verdade e como uma decisão no nosso coração, de sermos exatamente essas pedras. Por que pedras? Porque pedras são firmes, porque pedras não são maleáveis, porque pedras não toleram a adoração a outros deuses, a outros ídolos, né? Então que a gente coloque isso no nosso coração e que nada esteja na nossa vida acima do reino de Deus e da sua justiça. E se é para eu ter menos conforto, mas estar vivendo uma vida segundo a verdade de Deus, segundo aquilo que Jesus nos orientou, nos ordenou, eu então vou viver uma vida com menos conforto, porém firmado na verdade e crendo que é Ele quem me sustenta, né? Eu queria deixar essa palavra no teu coração, porque ela me fez refletir e eu creio que ela pode fazer você refletir também, no nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando rica e abundantemente.